Olá, muito bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, como sempre. Aproveitando só para dizer que essa página ela não tem nenhum tipo de vínculo comercial, ela não tem nenhum tipo de vínculo financeiro, ninguém precisa pagar nada, ninguém aqui não se vende nada, não tem nem propaganda, você pode ver. A intenção dessa página é simplesmente levar uma mensagem de Deus para o seu coração. É divulgar a palavra de Deus, é testemunhar sobre o reino de Deus. Tá? E hoje eu quero ler um texto com vocês. É interessante porque tem pessoas às vezes falam que eu não consigo disfarçar os meus sentimentos, não consigo disfarçar a situação em que eu estou. E às vezes a gente fica em angústia, às vezes a gente fica realmente aflito, né? E eu realmente, às vezes, não consigo disfarçar quando eu estou angustiado. Às vezes, quando eu faço o vídeo, as pessoas me conhecem, me veem aqui no vídeo, elas imediatamente percebem quando eu estou bem, quando eu não estou, né? Mas hoje eu estava, depois de uma noite de insônia, eu estava pensando aqui e Deus me deu uma palavra. Normalmente é assim, né? O pregador, quando ele vai falar uma palavra, a palavra tem que falar com ele primeiro. E eu quero então desde já falar com vocês que essa palavra que eu vou falar agora falou comigo e eu espero que ela fale também com vocês, tá bom? Mandar um abraço pro Carlos, meu irmão que tá aí, a Isilda, a Helena, minha irmãzona também, o Darley, o Sérgio Carrara, o Wilde. Todos vocês, obrigado, viu? Obrigado da parceria, obrigado por sempre me apoiar. Que Deus possa abençoá-los sempre. Tem um versículo na Bíblia que é bastante usado, a Yolanda também que entrou agora. Tem um versículo na Bíblia que ele é bastante usado, que fala assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aqui é Jesus falando com os seus discípulos, né? Eu vou repetir, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante, a Bíblia tem muita gente que usa versículos, frases assim, diretamente fora de contexto, mas é importante a gente contextualizar, porque às vezes muda o sentido, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, isso aí não foi um versículo colocado ali, dando um apoio, dando incentivo para nós, falando conhecereis a verdade vos libertará. Jesus ele estava falando com alguns judeus, com alguns fariseus, né? E aí depois, no final, depois que ele termina os ensinamentos, ele fala para eles, olha, se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que ele fala? Para você conhecer a verdade, você tem que permanecer em mim. Ele fala, se você permanecer em mim, você será meu discípulo, e aí sim você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, a gente não pode usar muito fora de contexto. Eu mando um abraço para a Regina, para a Rei que entrou agora, a Elaine, a Luzanira, a Tânia. Deus abençoe vocês, tá bom? A Marli, que pediu aqui uma oração. Claro, Marli, sempre, tá bom? Sempre. A gente, depois no final a gente vai orar. Mas então o que eu estava falando é o seguinte, esse contexto aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui está reunido com os discípulos dele também, na véspera da morte dele praticamente. Então olha só, vamos aqui contextualizar, né? Jesus ele sai da Galileia em direção à Judéia. Todo mundo sabe, mas não é bom, não custa a gente explicar também que imagina dois estados, né? A Galileia seria um estado, a Judéia seria outro, e Jesus está ali na região da Galileia, né? Na região de uma localidade que poderia representar um estado aqui no Brasil, e ele sai em direção à Judéia, e ali ele entra em Jerusalém, que é conhecido como a entrada triunfal,
porque aí sim ele entra na cidade de Jerusalém e ele está preparado para a sua última semana de vida. Jesus ele tinha passado por Jericó, lembra que ele manda Zaqueu descer de um sicômoro, de uma árvore, ele tinha ressuscitado Lázaro em Betânia, enfim, ele já tinha feito ali alguns milagres e ele está dando alguns ensinamentos. Mas nesse momento aqui é um momento importantíssimo, é um momento ao texto bíblico, desculpa, viu, o Firminiano, não falei, né? Está em João, capítulo 16 e versículo 33. João 16, 33, tá? É o versículo que eu li, me perdoa. E aí, o que aconteceu? Jesus ele entra então em Jerusalém, faz aquela purificação do templo, é uma história legal, né? Uma história, os católicos eles têm aquela semana que eles fazem eles pintam o chão, põem pó de serra, fazem uma procissão ali, tem a missa de Ramos, né, que eles colocam o ramos, simbolizando essa entrada triunfal de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém os discípulos jogam ramos e vão gritando, né, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, até que os fariseus pedem para ele, pede para os seus discípulos calarem, e ele fala, se eles calarem, até as pedras clamarão, né? Então, só para você contextualizar. E aí Jesus ele pede para os discípulos dele entrarem na cidade e acharem um lugar para eles passarem a Páscoa. Eles vão, acham lá o lugar, e aí eles reúnem-se então nesse lugar para comemorar a Páscoa. Está chegando o momento da Páscoa. E aí Jesus então se reúne com eles. Se você pegar em João 13, você vai ver que ele lava os pés dos discípulos, porque eles vinham de uma longa viagem, e eles estavam preparando ele para comer. Jesus, num gesto de humildade, ele lava os pés dos discípulos também, simbolizando, né, que aquele que veio para servir, né, e ele que estava com Deus, até nesse texto aqui em João 16 fala isso, que ele estava lá com Deus e ele veio, né? No versículo 28, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. É lindo demais, o Evangelho de João é lindo demais. E se você pegar aí do capítulo 13 em diante, você vai ver que coisa maravilhosa é. Bom, então, voltando para o texto. Jesus está reunido com os discípulos, e ele então lava os pés dos discípulos, e eles tem ali a Santa Ceia. E Jesus tem um momento ali de comunhão com eles e de ensinamento, como ele sempre fazia. Então, ele começa a dar sinais da sua morte, ele começa a dar sinais a eles que o tempo dele chegou, né, e que ele vai precisar partir para o céu. Eles ficam tristes. Lá em 14, João 14, ele fala, não fique triste, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Depois que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso texto de João 14. Em João 15, ele fala da videira, ele fala o seguinte, que nós somos os ramos e que ele é a videira. E o ramo, se ele quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Então, e Jesus vai dando ensinamentos e vai comentando com o pessoal sobre isso, né? E aí chega no capítulo 16. O capítulo 16 é quando Jesus, então, ele começa a dar sinais claros de que chegou a hora. Então ele fala o seguinte, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Aqui Jesus está falando o seguinte, olha, vocês precisam entender que é necessário que eu vá agora. Por quê? Ele dá até aquele exemplo da semente, né? Se a semente não cair no chão e morrer, ela não vai nascer de novo, não vai brotar. Né? Então é preciso que uma semente morra para que então nasça dela ali uma árvore. E Jesus está falando que, olha, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está falando do Espírito Santo que viria. Então, e ele fala, olha, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar agora. Mas quando vier o Consolador, ele vai guiar vocês por todos os caminhos. E ele está ensinando os discípulos e falando, olha, vocês vão ser expulsos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter muitos problemas, né? E quando ele fala isso, aí sim, aí fala aquilo que eu li aqui, eu saí do Pai e agora eu vou voltar para o Pai, né? E os discípulos então começam a entender, falam, puxa, ele está falando abertamente o que está acontecendo, né? E Jesus respondeu a eles, então agora vocês crerem,
Eis que chega a hora, e já aproxima, em que vós sereis dispersos, e cada um vai para sua casa, e eu vou ficar sozinho. Não sozinho porque o Pai está comigo. Jesus fala isso. Então, ele está profetizando ali que eles vão ser dispersos, que eles vão deixá-lo, mas ele também tá entendendo isso, né? Ele sabe que isso daí era uma missão e ele vai ser obediente até o fim. Ele vai ser obediente até aqui, não sei se vocês estão ouvindo a sirene, uma ambulância que está passando ali. Mas então Jesus ele está prevendo, está falando a eles: olha, vocês vão ser expulsos, vocês vão ser perseguidos. A partir de agora vocês vão ser dispersos, mas eu quero que vocês entendam, eu estou falando tudo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. E ele fala: tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que Jesus falou? Que na verdade a gente que está no mundo, o mundo vai gerando problemas e problemas terríveis, e a gente começa a entrar em aflição. Mas aqui ele não está falando ele está falando dos problemas que os discípulos iriam passar por causa da perseguição no nome de Jesus, né? Mas agora eu quero deixar esse contexto e quero falar com você sobre as angústias, sobre as aflições que nós temos nesse mundo. Eu vi que tem algumas pessoas que já escreveram aqui para mim falando que estão com problema, que estão angustiados, outros pedindo oração, né? Na verdade, tem muitos problemas e muitas angústias que a gente vive que os outros criam pra gente. Tem gente que está numa angústia que outras pessoas criaram, que ela mesma não criou. Se você pegar Jó entrou numa angústia terrível e ele não fez nada para entrar naquela angústia. Mas muitas vezes nós entramos em aflição por questões nossas mesmo, por atitudes nossas. Aquela lei da semeadura, às vezes a gente vai semeando tantas coisas e de repente a gente começa a colher aquilo que nós semeamos e começa a gerar uma aflição na nossa alma, de erros que nós cometemos. Porque eu preciso dizer uma coisa para você: Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, porém as consequências dos nossos erros, elas não são anuladas. Elas ficam aí, nós temos que arcar com elas. Se você pegar Davi, quando Davi comete aquele ato terrível, que ele engravidou a moça e manda matar o marido dela, e aí depois ele entra em angústia, o que acontece? Deus então perdoa a pessoa. Quando Natan chega para Davi e fala: Davi, Deus perdoou os seus pecados, fica tranquilo, porque Davi está angustiado, e ele fala: eu pequei contra Deus, e aí a Natan fala para ele: fique em paz, porque Deus perdoou o seu pecado, porém, essa criança não sobreviverá. Ou seja, a consequência dos nossos erros, elas permanecem, mas Deus perdoa os nossos pecados. Mas o que eu quero tratar com você é sobre momentos de angústia, momentos de aflição, momentos em que a gente vive e que às vezes a gente fica desesperançosos. A gente começa a perceber que temos problemas e que esses problemas parece que não serão resolvidos, E o que Jesus fala? Para que em mim tenhais paz. Então ele fala o seguinte, que no mundo nós teremos aflições, mas nele nós encontraremos paz, porque ele venceu o mundo. Então nós vamos fazer uma separação. Qual é a separação? É a separação da igreja de Cristo com o mundo. Porque o mundo, ele não está preocupado. E quando eu falo mundo, eu estou falando o seguinte, justamente o planeta que nós vivemos que está sob o comando de Satanás. Aí Jesus inclusive fala logo depois no texto ali que o príncipe desse século já está condenado e ele então vai perder a batalha. Porque eu perdi a conexão, voltou. Quando Jesus ele morre na cruz, aquilo ali não é derrota dele, é derrota de Satanás, porque ele veio para cumprir uma missão e cumpriu até o fim. Certo? Então, a dica que eu quero dar para você é que todos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, nós precisamos depositar em Cristo, porque só Ele vai poder nos dar a paz. Agora, às vezes você pode pensar assim, puxa, mas eu estou vivendo há tanto tempo na fé e eu tenho entregue meus problemas e eu não estou tendo essa paz. Então, perceba o que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz nós vamos encontrar nele.
Aonde? No reino dele. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento passageiro aqui na Terra. Nós estamos vivendo uma vida que pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, pode ser 100 anos. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver, mas o que eu sei é que é passageiro. Eu sei que é finito. Vai chegar uma hora que tudo isso aqui vai acabar. E aí nós vamos para onde? Para o reino. Quem vai para o reino? Aquele que crê em Jesus, aquele que estiver em Jesus. Então, quando a gente estiver no reino, tudo isso vai acabar. E aí, meu amado, Paulo que entende muito e que ele escreveu aos Romanos, ele escreveu assim, ó, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você entendeu o que Paulo está dizendo, mano? É que maior que seja o seu problema, por maior que seja a angústia que você está vivendo, a sua aflição, o que ele está falando é que isso não vai nem se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Quando a gente sair desse momento passageiro, desse momento, dessa questão temporária, dessa angústia temporária, dessa aflição temporária, nós vamos então para a eternidade. E na eternidade essas coisas não vão existir. Então Paulo fala, eu tenho para mim que tudo isso que nós estamos passando aqui nem se compara com o que nós vamos viver lá na glória, com o que nós vamos viver no reino de Deus. Então, se você está passando por angústia, se você está passando por aflição, se você está passando por tormentas, entregue tudo nas mãos de Deus. Jesus Cristo é aquele que tem a paz. Então, ele fala, porque eu estou dizendo isso para vocês, porque para que em mim tenham paz. Tenham de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A verdade é essa, que nós vivemos em aflição. Eu vejo tanta gente agora agoniado, preocupado com as eleições, outros preocupados com o casamento, outros preocupados com o filho que está perdido, e a gente começa a perder a nossa paz, né? Mas nós precisamos aprender a confiar em Cristo. Sabe, esta noite foi uma noite que Deus falou muito comigo. Eu passei um tempo acordado, sabe, e a gente começa a ficar aflito, angustiado, a gente começa a perceber que tem muitos problemas que não tem solução, ou que não tem caminho. Às vezes você precisa tomar uma decisão e não consegue, e a gente começa então a perder as esperanças, né? E quando você chega no fundo do poço, amado, só tem um lugar que você pode olhar que você vai achar luz, para cima. Né? Você olha para todos os lados, você só vê parede, para baixo você vê o fundo do poço, mas se você olhar para cima você enxerga a luz. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender que tudo é passageiro. A angústia que você está vivendo hoje, ela é passageira. Às vezes você está com um problema de uma dívida, isso vai passar. Eu não sei se você vai conseguir pagar, eu não sei o que vai acontecer na frente, mas vai passar. Tudo passa. Né? O tempo, ele é implacável, para o bem e para o mal. Né? Muitas vezes nós achamos, puxa, passou tão depressa o tempo, né? A relação do tempo é interessante. Se você falar daqui 10 anos, parece que falta tanto tempo, mas se você pensar em 10 anos que já se passaram, parece que foi tão rápido. Né? Então vai passar. E a hora que passar, você vai perceber que toda a nossa angústia não valeu a pena. Eu sei que muitas vezes não está no nosso controle. Eu sei que muitas vezes tem angústia que nós não criamos. Apesar de eu achar que a maioria nós é que criamos. Que nós plantamos sementes e elas crescem, florescem, frutificam, e agora nós temos que colher o fruto de algo que nós plantamos há muito tempo. Eu falo isso por mim, eu vivo momentos de sementes que eu plantei há muito tempo e que agora eu estou colhendo fruto, para o bem e para o mal. Não é? Quando você planta uma semente do bem, você colhe o fruto do bem. Quando você planta uma semente do mal, você colhe o fruto do mal. São coisas que, é o que eu falei, tem coisas que a gente não cria, mas a maioria nós mesmos criamos. Não sei se você ouviu aqui, eu falei um dia sobre Paulo quando ele está indo para Roma, que ele está preso, e ele pede para que as pessoas esperem, eles estão numa ilha e vão pegar o navio, e ele fala, vai vir uma chuva muito forte, é melhor a gente esperar aqui,
na ilha, mas como ele era um prisioneiro, ninguém deu ouvidos a ele. Ninguém deu ouvidos a ele. E aí eles entram no navio e vão para alto mar. E aí vem a tempestade, e a tempestade começa a rachar o navio, a abrir buracos no navio. Eles são obrigados a desfazer tudo que eles têm, né? Só ficam as pessoas no navio, e aí tem um naufrágio, eles pulam e segurando em madeira e nadando, eles chegam numa outra ilha, né? E eu falo, Paulo passou por um problema terrível que ele não queria passar. Ele não pediu para estar ali, na verdade ele falou para eles, vamos aguardar aqui na ilha, mas eles não quiseram. Ou seja, o capitão do navio estava ali porque ele quis, porque ele tomou a decisão, mas Paulo estava ali porque alguém não deu ouvidos a ele. E às vezes você está numa aflição porque alguém não te deu ouvido. Às vezes você conversou com um filho seu e aconselhou ele, mas ele não te deu ouvido. E agora, porque ele não te deu ouvido, você está em aflição. Às vezes você falou com seu marido ou falou com a sua esposa e não te deu ouvidos. E porque não te deu ouvidos, você está em aflição. Então tem tipo de problemas, tem tipo de constrangimentos, de aflição, de angústia, que as pessoas é que colocam a gente. Nós não queríamos estar, mas entramos porque alguém não nos ouviu. Porém, tem coisas que nós mesmos plantamos e agora nós estamos pagando o preço. E é o que eu falo para você. Pecados são perdoados. Quando Jesus morreu na cruz, no Calvário, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Então nós hoje estamos perdoados de todos os nossos pecados. A questão é que toda vez que pecamos, esse pecado gera consequências. E as consequências é que ficam. As consequências nós temos que encará-las de frente, né? E às vezes traz angústias para a gente, às vezes trazem problemas para a gente, mas nós precisamos encará-las, tá? Mas eu quero terminar essa mensagem animando você, que Jesus falou, eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz, mas tem de bom ânimo, né? Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos buscar a paz aonde? Em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos num mundo passageiro, que os nossos problemas são passageiros, que as aflições são passageiras, mas daqui a pouquinho nós vamos para o reino. Nós vamos para a eternidade, para o reino de Deus, onde Jesus governa. E lá não existe tormenta, lá não existe aflição, lá não existe angústia. Lá nós vamos ser felizes e nós vamos glorificar o nome de Deus. Olha o que Jesus fala para eles, eu repito, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. E Jesus está falando isso depois que ele falou lá que ele está indo preparar lugar para nós no céu. Ele está indo preparar moradas para nós aonde? No reino de Deus. Para que a gente vá com ele para lá. E aí nós não vamos levar os problemas, nós não vamos levar as angústias, nós não vamos levar aflições. Nós vamos para lá para viver eternamente ao lado dele, em paz, em alegria, em harmonia. Eu quero encerrar lendo para vocês Romanos 8,18. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você está em aflição, fique tranquilo, que isso não dá nem para se comparar, não tem como, não tem ponto de comparação, porque nós vamos viver em alegria, em glória, na presença de Deus. Amém? Obrigado da presença, viu? Você que está em angústia, você que está aflito, eu vou orar com você agora, tá bom? E mais uma vez, agradecer todo o pessoal que esteve comigo, tá? É muita gente, não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas olha, o Aldo, a Val, Luzia, Maria Rosa, Elisete, Ander Fiore, Vanderlei, a Sandra Regina, a Terezinha, Marisa Campos, a Jussiara França, Firminiano, Cláudia, Estefânia, Elisete, João Manuel, a Marli, a Regina, Elaine,
Luzanira, a Tânia, a Yolanda, o Idebrando, o Sérgio Carraro, o Darley, a Helena, a Isilda, o Carlos. Todos vocês estiveram comigo. Que Deus abençoe profundamente. Eu vou orar com você agora, tá bom? Se você está com a alma aflita, descanse em Deus. Tá? Entregue todos os seus problemas nas mãos do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, pelo dom da vida. Eu agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de nos tornarmos seres melhores. Toda manhã, Pai, quando a gente acorda, é uma nova oportunidade para que a gente viva na Tua presença. E nós somos gratos por isso, Pai. Eu quero agora, Deus, pedir que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com o Teu amor, com a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. A vida daqueles que estão aflitos, a vida daqueles que estão angustiados. Muitos, Pai, às vezes não veem que tem, ou não conseguem enxergar uma salvação, não conseguem enxergar, Deus, uma solução para os problemas e entram em angústia. Eu quero pedir por essas pessoas, Pai. Por aquelas pessoas que estão vivendo angústia que não são delas, são de outros, mas que acabou atingindo a elas. Angústias, ó Deus, que às vezes é por um filho, às vezes é por um marido, às vezes é por uma esposa, às vezes é por causa do trabalho, às vezes é por causa de um amigo, de um parente, eu não sei, Senhor. Mas tem muitas pessoas angustiadas, tem muitas pessoas aflitas e elas precisam do refrigério do Senhor. Então eu quero te pedir, ó Deus, com a Tua infinita misericórdia, com o Teu amor, Pai, infinito, que o Senhor venha e que o Senhor nos abrace, que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medida, para que a gente possa viver, Pai, em harmonia e que a gente possa, ó Deus, ter bom ânimo, que a gente possa se animar, Pai, como Jesus disse, anime-se, porque eu venci o mundo. Pai, que as aflições desse mundo não nos atinjam, Pai, e quando atingir, a gente sabe, Deus, que nós temos um Deus poderoso e que nós estamos em Cristo Jesus e que nele nós teremos paz. Que a gente possa saber sempre isso, que a gente possa entender sempre isso, Deus, que em Jesus nós temos paz. Então, Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo, de cada pessoa que vai assistir depois da gravação, mas que a gente possa entender, ó Deus, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória do Senhor que em nós há de ser revelada. Amém. Amados, obrigado, viu? Todos vocês estiveram comigo aí, Valdirene, que Deus abençoe vocês, tá? E terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo com uma nova mensagem para você, tá bom? Tchau, até mais.